Graça e paz, irmãos, é com alegria que nós podemos nos reunir nessa noite para mais uma vez estarmos estudando juntos a carta de Paulo aos Romanos. Quero convidar os irmãos para que nós possamos estar em oração. Quero agradecer também a presença daqueles que estão nos assistindo pela internet. Obrigado por você estar nos acompanhando, que Deus possa lhe abençoar, como tem nos abençoado também. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, te damos graça, Senhor, pelo privilégio que temos como igreja de Cristo, salva por Cristo Jesus, de estarmos congregando aqui na tua casa. Que o Senhor possa nessa noite, através do seu servo, ministrar aos nossos corações e que o nosso coração possa estar aberto, Senhor, à tua palavra, de forma que venhamos a entendê-la, Senhor, conforme o Senhor quer se revelar a nós. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Eu gostaria de convidar você a participar de um hino. Vamos fazer de pé, nos escaninhos dos bancos tenha o inário, e vou convidar o irmão Jonas para que possa nos dirigir nesse louvor. Boa noite, vamos cantar o hino número 178, apenas a primeira e a última estrofe, para dar... Qual adorno desta vida é o amor, a alegria é concedida pelo amor, é benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente, nem se ufana nesse amor. Ó cristão, ao teu vizinho mostra amor, o valor não é mesquinho desse amor, o Supremo Deus nos ama, Cristo para o céu nos chama, Cristo para o céu nos chama, onde reina o amor. Amém. Passa a palavra, Maurício. Podeis assentar, irmãos. Só um aviso para os internautas que estão nos assistindo, porque os irmãos que estão aqui já foram avisados. Se você gostaria de receber o material que nós disponibilizamos, está no site da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Você pode entrar no site e você vai encontrar ali no site uma aba chamada Escola Bíblica Dominical. Você clica, entra nesse canal da Escola Bíblica Dominical e ali já está postado as 3 aulas e o primeiro PDF com a aula do capítulo 1. Você pode baixar, imprimir ou salvar e acompanhar então esse trabalho que está sendo feito. Os irmãos aqui já foram avisados, podem fazer isso e compartilhar com outros irmãos também. Eu gostaria de convidar o presbítero Monteiro para que viesse fazer uma oração. A gente tem sempre tido a bênção de ter vários presbíteros conosco nesse trabalho. O senhor possa estar fazendo uma oração pela vida do nosso querido professor. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, por aqui estarmos, ó Deus, na tua casa, para aprendermos mais da tua palavra, Senhor. Do grande exemplo, Pai, que foi o grande apóstolo Paulo, ó Deus. Queremos, ó Deus,
neste momento, te pedir que Tu nos ilumines, ó Pai, que Tu abras as nossas mentes, ó Deus, para que possamos ouvir do Teu Filho, Senhor, que Tu trouxestes até aqui, Senhor, e que tanto tem dedicado, Senhor Deus, para nos transmitir o melhor, Senhor, o reverendo Antônio José, ó Deus. Abençoa Teu Filho, ó Pai, seja com eles em todos os momentos de suas vidas, ó Pai. Abençoa sua esposa, sua filha, Senhor, enfim, todos os seus familiares, ó Pai. Mas de uma forma muito especial, ó Deus, que ele esteja nesse momento, ó Pai, transmitindo a nós, Senhor, aquilo que tão bem ele preparou-se para que nós possamos entender, Senhor. Ser com ele e ser com todos que aqui se encontram e todos aqueles que nos ouvem neste momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, meus amados, que bom estarmos reunidos na casa de Deus, né? Lembre que na primeira vez tivemos mais de 60 pessoas, né? E as pessoas às vezes não têm essa disposição nem mental nem espiritual de perseverar, né? Vêm e gostam, mas não perseveram. Isso acontece muito. Não estou dizendo isso porque eu sou palestrante, isso não é razão de forma nenhuma. É o fato de querer aprender. Eu estou aqui não como mestre, mas como um aprendiz, como learner, como aquele que está aprendendo também. O assunto é muito vasto, o assunto é extenso, e a Carta aos Romanos é uma coisa tão maravilhosa que era para nós estarmos aqui mesmo, muitas pessoas da igreja se debruçarem à luz da palavra de Deus com o propósito de aprender. Eu creio de todo o coração, indubitavelmente, que as heresias contemporâneas acontecem. Não é, Reverendo Isaías? Reverendo Isaías, pastor da igreja, meu amigo querido de tantos anos, de algumas décadas. A maioria das heresias acontecem justamente porque o povo não conhece a palavra de Deus. O Senhor Jesus prescreve no Evangelho: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. De forma que os mais crassos erros teológicos hoje acontecem porque as pessoas não conhecem a Bíblia, não conhecem a palavra de Deus, não conhecem o que nós cremos, o que nós exponemos, muito mais nós que somos conhecidos como aqueles que conhecem a palavra, que se dedicam à palavra, se esmeram na palavra. Eu tive a graça de há 3 meses atrás, dar um curso para alunos japoneses, e eu dava aulas de manhã, de 8 a 11 horas da manhã. Eu dizia bom dia, eles diziam boa noite, eles estavam no Japão. Então era um grupo de alunos japoneses, e fui convidado pela Universidade UNB de Brasília, para dar esse curso aos alunos. Então, desse curso para um grupo de alunos japoneses lá no Japão. E desse curso, há 3 meses atrás, um curso de mestrado, aulas de mestrado a pedido da UNB. Não sei quem me sugeriu, disse: ele fala bem inglês, ele pode dar essas aulas. Foi uma experiência muito gratificante dar aulas para os alunos japoneses no outro lado do Japão, e poder conversar com eles, interagir com eles. Mas eu fiquei admirado essa questão de você estar conversando e vendo a pessoa na mesma hora, né? Lá do outro lado do Japão, e conversar com você, interagir com você. Então você não pode imaginar a repercussão, a ressonância que tem um programa no YouTube, né? Pessoas aqui podem ver, pessoas lá no Japão podem ver. De forma que bênção, né? Que bênção. Eu quero agradecer ao convite do presbítero Maurício, e naturalmente com respaldo do reverendo Isaías, pastor da igreja, né? E de forma que eu estou contente em estar aqui abordando esse assunto de tremenda relevância, tá bom? Nós estamos acompanhando, nós vamos para e passo estudar o livro de Romanos. Não tenho a mínima pretensão de exaurir todo o assunto. Olha que eu leio muito. Para preparar essas aulas, digo a vocês, eu passo uma semana preparando. Eu tenho o maior prazer em ensino. Se há um dom que Deus me deu, foi o dom da docência. Eu sinto até saudades das aulas que tinha aqui do CCAB, que éramos eu, o reverendo Isaías, professores, e caiu no esquecimento, deixou de existir, que isso traz um benefício profundíssimo à vida da igreja, né? Um curso assim. Então, que bênção poder a igreja crescer na graça e no conhecimento. Essa é a sinergia bíblica, né? Ou seja, crescer na graça e no conhecimento. Crescer só na graça e no conhecimento não tem graça. É necessário crescer na graça e no conhecimento ao mesmo tempo. Não é isso mesmo, Jonas? Então, queridos, mas que bom. Eu quero agradecer
ao filho do Marcelo. Conheço o Marcelo desde jovenzinho aqui, desde adolescente, e agora vejo o filho dele adolescente aqui nos ajudando no computador há pouco. Que Deus muito abençoe. Então, o assunto de hoje nós vamos estudar com vocês é a 4ª lição. Iremos abordar e estudarmos com vocês o texto de Romanos capítulo 3, versículos de 1 a 18. Essa é a perícope, é a unidade textual para a nossa reflexão hoje à noite. Tá bom? Perícope é o nome dado, via de regra, para a unidade do texto, né? Então, nós vamos então, a perícope para estudo é justamente esta. Agora, todas as cartas de Paulo... Muito bem. Em todas as cartas, quando lemos um texto, temos que entender... Eu apertei aqui e não tinha ido. O meu computador está com problema, viu? Vem cá para ver uma coisa bem simples. Olha aqui, ele não está obedecendo. Ele não está obedecendo. Foi isso, por isso que eu fui com o dedinho ali, por isso. Entendeu? Não, tudo bem. Não sei o que está acontecendo. Deixa eu ver. Acho que congelou. Peraí. Vai falando, pastor. Senão... Muito bem. Muito bem, ele está vendo aí o que está acontecendo, porque a seta está obedecendo, eu tive que colocar o dedo lá, porque tocando vai também. Então, quando lemos uma carta, devemos entender que as cartas bíblicas, o autor, quando escreveu, tinha um propósito, o texto tinha um sentido, né? Quando estudamos hermenêutica é a arte de interpretar a Bíblia. Todos os pastores que fizeram teologia estudaram isso. Ou quem não é pastor, mas conhece um pouco de teologia da tradução bíblico-teológica, entende isso. Então, a hermenêutica é a arte de interpretar. Não é só hermenêutica bíblica, tem a hermenêutica do direito, com Habermas e Dilthey, tem a hermenêutica filosófica com Paul Ricoeur. Então, tem vários tipos de hermenêutica pedagógica, filosófica, antropológica e assim por diante. E a hermenêutica bíblica, ou seja, quem escreveu os textos, aqueles que escreveram os textos bíblicos, os textos fundantes, né? Ou seja, os autógrafos dos textos, tinham uma razão por que escreveu. Se você perguntar a alguém, por que você escreveu isso? Ele vai dizer, eu escrevi esse texto com a seguinte proposta. Às vezes as pessoas leem um livro e não sabem qual foi a razão do livro. Se perguntássemos ao autor, por que você escreveu, morreu há 2 anos passados. Mas se perguntássemos a Humberto Eco, por que ele escreveu o nome da rosa? Ele escreveu esse livro com tal e proposta. Mas por que a história medieval aconteceu naquele convento? Ele vai explicar qual foi a razão de ter escrito aquele livro. Então, esse texto, os autores, via de regra, dizem que havia três ênfases especiais de Paulo em Romanos capítulo 3. 3 ensinos Paulo queria delinear bem para a comunidade da sua época. Logo, Paulo escreveu a carta aos Romanos. Vamos lembrar algumas coisas que já estudamos anteriormente. Lembramos que Romanos, Paulo escreveu em sua 2ª viagem missionária, e todos os teólogos, a maioria deles, os teólogos neotestamentários, especializados no Novo Testamento, diz que Paulo estava em Corinto, na época em que escreveu esta missiva, por volta do ano 54, o mais tardar 56, segundo William Hendrickson, grande teólogo do Novo Testamento e grande comentarista. Ele diz, olha, possivelmente no mais tardar no ano 55, 56 da era cristã. E Paulo tinha como alvo não somente falar aos gentios, mas também ao mundo, aos judeus, já que havia uma população judaica muito grande em Roma. Então havia uma comunidade judaica grande, e Paulo trata de vários assuntos tratando do judaísmo, concernentes à lei, a relação entre lei e graça e assim por diante. Então, nesse capítulo, Paulo tinha 3 viés, 3 ênfases essenciais desse capítulo. Primeiro, Paulo quer ensinar que a infidelidade de Israel não anula, não oblitera, não alija a fidelidade de Deus. E Paulo, interessante, vocês vão ver aqui, eu vou mostrar aqui um pouquinho mais adiante, que Paulo trabalha com... Paulo era uma pessoa versada na cultura greco-romana. E vocês vão ver muitas vezes, quem lê o texto às vezes não percebe, mas quando alguém fala para você, Deus diz, agora já sei, o reverendo Antônio José falou isso, agora me liguei. Paulo, ele é especializado em levantar questões, em suscitar questões e ele mesmo responder. Que diríamos, pois, à vista destas coisas? Ele pergunta.
E ele responde: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Aí ele responde: é Deus quem os justifica. Isso se chama diatribe. Diatribe, na cultura grega antiga, era a arte da persuasão, a arte da argumentação, a arte da crítica severa. E diatribe justamente é a palavra para discussão. Um outro nome para diatribe é maiêutica. Quem estudou filosofia, eu estudei filosofia, temos um filósofo aqui, professor de filosofia, ele sabe disso. Vem da palavra grega maia, que significa parir, gestar. Maiêutica é a arte de parir, de gestar ideias, de conceber ideias. Daí porque a filosofia socrática é chamada de maiêutica, pela maneira que Sócrates ensinava aos seus pupilos, levantando questões, suscitando as questões, respondendo-as. E era uma arte, a arte de argumentar e contra-argumentar. E os sofistas depois pegaram a maiêutica socrática, começaram a negociar com elas, e Sócrates criticou os sofistas por negociarem o conhecimento e a arte que ele havia ensinado. Então nós vamos ver isso. Paulo levanta a questão e ele diz: será que o judaísmo, por não cumprir a vontade de Deus, anulou a fidelidade de Deus? Ele levanta a questão, ele suscita a questão e ele mesmo responde. Nós vamos ver isso. Para tanto, é bom que nós acompanhemos com a Bíblia aberta. Vocês têm a Bíblia aí no escaninho? Talvez não deu tempo eu abordar explicando todos os versículos, mas eu quero que vocês acompanhem o texto, tá bom? Se você abrir a Bíblia no livro de Romanos capítulo 3, você vai ver o texto, Romanos capítulo 3, em que o apóstolo São Paulo está tratando disso. Deixa a sua Bíblia aberta em Romanos capítulo 3. Eu acho que seria de bom alvitre deixar Romanos capítulo 3 aqui. Muito bom. Deixa a Bíblia aberta em Romanos capítulo 3. Ele faz uma série de interpelações. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Estão vendo? A diatribe. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ele pergunta. Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, ele responde. Ele interpela, ele mesmo responde. Muita, sobre todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Olha a diatribe. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? Vejam como Paulo argumenta. Paulo usa toda a capacidade que ele tem do conhecimento da cultura antiga, da cultura grega, para ensinar. Que coisa maravilhosa. Sabe o que significa isso? Que Deus utiliza dos recursos humanos para a propagação do Evangelho. Por exemplo, quando Paulo escreveu as suas cartas, Paulo teve que viajar. E Paulo teve que fazer planos e projetos como chegar àquelas cidades do mundo romano. Na época de Paulo, as pessoas, os viajantes caminhavam, os viajantes pelo Império Romano usavam as cartas topográficas de Estrabos e Pausânias, que foram grandes topógrafos do Mediterrâneo. Esses dois estudiosos gregos, eles fizeram a topografia de todo o mundo romano, das cidades, onde se encontravam, como chegar até elas, as estradas romanas. Então, os estudiosos dizem que Paulo viajava com a Bíblia na mão. É claro que não existia a Bíblia ainda na época, né? Não existia a Bíblia, mas ele viajava com os pergaminhos. Quando pensamos nos pergaminhos, era o texto do Antigo Testamento, não havia ainda. Quando você lê Paulo dizendo, toda a Escritura é inspirada por Deus, lembra vocês que não havia ainda o Novo Testamento. Paulo refere-se ao Antigo Testamento. O Novo Testamento não havia ainda sido completado na época de Paulo. Então, quando Paulo diz, traz os pergaminhos que deixei em Troade na casa de Carpo, escreva a Timóteo. Possivelmente eram as suas cartas, ou textos do Antigo Testamento. Então Paulo ensina que a infidelidade do povo não oblitera, não aluja nem alija a fidelidade de Deus. Lembram vocês que em outro texto consonante a isso, em 2 Timóteo 2,13, Paulo diz que ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Logo, a fidelidade é um atributo comunicável de Deus. É um atributo que não pode ser alijado, obliterado, estorvado por causa da infidelidade do povo. Por quê? Aí Paulo mesmo responde lá adiante. Quando chegarmos lá adiante, vocês vão ver que esse estudo é um crescente. Quando chegarmos em Romanos capítulo 11, quando Paulo está tratando da doutrina da eleição, da predestinação, com pertinência profundíssima, ele diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ele diz, e aí? Será que a queda de Israel, a incredulidade de Israel anulou a vocação de Deus? Ele diz, não,
porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Isso é maravilhoso imaginar isso. Toda vez que Deus vai quebrar uma promessa que foi feita a você, porque você pecou, não teria base de sustentação teológica para isso, né? É importante entender isso. O apóstolo Paulo também ensina que tanto judeus como gentios estão debaixo do pecado. Esta é uma regra de natureza universal. Então Paulo trata nesse capítulo 3 da doutrina da hamartologia, o estudo do pecado. Hamartos é a palavra grega para pecado, hamartolos, pecador, né? Então a doutrina da hamartologia, quando se estuda em teologia, tem um capítulo da teologia chamado hamartologia, a doutrina do pecado, né? Então Paulo trata a questão hamartológica nesse texto. Ele diz que todos, tanto judeus como gentios, capítulo 3, versos 9, estão debaixo do pecado. E 3, verso 23, ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos indistintamente. Então Paulo deixa bem claro que ainda que seu público-alvo fosse os judeus, e parte também para os gentios, ele compreende que o pecado possui a natureza universal. E terceira questão, terceiro viés desse capítulo, é que diante da generalização do pecado, Deus provê a justificação do pecador mediante a fé. Ele vai tratar disso na segunda perícope, que iremos estudar, se Deus quiser, pela graça de Deus, na semana vindoura. Iremos tratar sobre a doutrina da justificação pela fé, que é o final do capítulo 3. É outro perícope, é um outro assunto. Mesmo porque até o versículo 18, Paulo está tratando mais pertinentemente do pecado e suas consequências. Tá bom? Então nós vimos aqui 3 razões porque Paulo escreveu o texto, né? Vamos então, sequenciando. Não está obedecendo a setinha aqui. Eu acho que vou ter que ir para o dedinho mesmo. Como é que eu faço aqui? Não? Não está. Ele não está. Eu acho que é questão do. A não ser que seja aqui. Eu vou fazer. É aqui mesmo, aqui nesse caso? É aqui. Se você clicar aqui, não vai, tá vendo? Ah, aqui assim? Aqui. Ah, ok. Então vou esquecer daqui, né? Do teclado. Aqui. Tá bom. Muito obrigado então, viu? Assim, a ferramenta literária. Obrigado por estar ajudando aí. O Senhor vai recompensá-lo, vai abençoá-lo. Amém. Completa a sua, Baurito. A ferramenta literária de Paulo. Paulo usa ferramentas literárias. Gente, é maravilhoso entender isso. Nada impede alguém usar uma ferramenta literária do mundo contemporâneo para pregar o evangelho. Imaginemos que alguém dissesse que não vai pregar o evangelho porque ele não vai usar os meios midiáticos, porque na época da Bíblia não existia a mídia. Tem um grupo lá da Pensilvânia chamado os Amish, nos Estados Unidos. Vocês já viram os Amish? Eles não usam nada que seja produzido no mundo contemporâneo. Não usam nada, nem internet, nem fogão elétrico, nem carros, nada, porque eles compreendem que isso é um assinte à pessoa de Deus, é uma ofensa a Deus. Já que não havia isso no mundo bíblico, logo nós não podemos usar no mundo de hoje. Então, naturalmente, jamais podemos imaginar dessa forma, né? Ou seja, o conhecimento veio ao mundo para a glória de Deus. É importante entender isso. E a igreja deve usar isso como ferramenta. Então Paulo tinha essa ferramenta que ele utilizava, e era uma ferramenta usada pelos antigos gregos, e Paulo usa. Para enfrentar as objeções judaicas aos seus ensinamentos, Paulo faz uso da diatribe. A diatribe do grego, era discussão ou crítica severa, o arte de arguir, de argumentar ou contra-argumentar, que era uma convenção literária bastante conhecida dos filósofos no mundo romano, no mundo antigo, no mundo grego. Paulo desenvolve um diálogo com seus críticos, colocando as questões e respondendo-as ao mesmo tempo. Paulo usou várias vezes esse recurso literário em sua epístola aos Romanos. Deixa a Bíblia aberta para você ver, só a guisa de acompanhar. Você vê que Paulo levanta as questões, ele suscita as questões e ele responde. Isso se chama diatribe. Vejamos, Romanos capítulo 2, só para o conhecimento. Romanos 2, de 1 a 4. Vejam quantas interpelações ele faz. Ele levanta a questão e ele mesmo responde.
Isso é um método de Paulo. Isso é um método bem próprio. E tu, versículo 3, tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas coisas, pensas que te livrarás, juiz de Deus? Ou desprezas tu, ele continua, a riqueza da sua bondade? E assim por diante. Vejamos então agora o capítulo 2, 21 a 24. Ele continua na sua diatribe, 21 a 24. Tu, pois, que ensinas a outra e não ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não se deve furtar, furtas, tu que ensinas que não se deve cometer adultério e fazes, abominas os ídolos e roubas os templos, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Estão vendo? Então é uma ferramenta literária muito importante na teologia de Paulo. Capítulo 3, de 1 a 3, vejamos 6 a 8, no mesmo capítulo 3, versículos 6 a 8, que ainda vamos falar no capítulo 3, versículos 6 a 8. Paulo usa novamente o recurso dessa ferramenta literária, a diatribe. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E por causa da minha mentira, fica em relevo a verdade de Deus para a sua própria glória? Porque sou eu ainda condenado como um pecador? E daí, versículo 3, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Vocês podem ver que Paulo, que Pedro, João, os demais escritores do Novo Testamento não usam esse recurso literário. Não existe. É um recurso literário presente nas cartas paulinas, porque Paulo era versado na cultura greco-romana. Isso é muito importante entender isso, tá bom? Vamos sequenciando então. Eu estou aqui, eu acho que tenho que fazer isso. não eu estou tentando aqui, estou penando aqui. Viu? Então, primeira interpelação, Paulo começa com as interpelações para responder. Primeira interpelação, qual é, pois, a vantagem do judeu? O apóstolo Paulo mostra no capítulo 2, o anterior, que os judeus falharam. Os judeus foram escolhidos por Deus, mas falharam no cumprimento da missão. Até falei para vocês sobre a questão da missão centrípeta e centrífuga, a questão da compreensão da ortodoxia e ortopraxia, né? a doutrina correta e a prática correta, e assim por diante. Missão centrípeta, aquela missão voltada para si mesmo. Israel tinha como missão centrípeta ser uma comunidade adoradora, mas tinha como missão centrífuga ser luz para as nações, e deixou de ser, né? Então, o apóstolo Paulo mostra no capítulo 2, o capítulo anterior, que os judeus falharam, e a circuncisão sem obediência nada vale. Qual é a utilidade da circuncisão? Partindo do fato de que a circuncisão é o sinal da aliança entre Israel e Deus, Paulo aponta para uma aliança ainda maior, mais profunda, pelo sacrifício de Jesus, que permitiria a circuncisão do coração do ser humano. Paulo diz isso, que para ele nem circuncisão tem valor algum, mas o ser nova criatura, o ter um novo coração. Então, Paulo responde essa questão, que não há vantagem em ser judeu. Não há vantagem alguma. Pelo contrário, quanto mais Deus nos dá, nos propicia em conhecimento, mais responsabilidade temos. Não é privilégio ser crente, é responsabilidade. Se pensarmos nisso, quanto mais Deus deu a alguém, mais Deus vai cobrar. Se Deus dotou a igreja de tanto conhecimento e sabedoria, Deus vai cobrar isso. Por isso a Bíblia diz que provai a bondade e a severidade de Deus. Por isso as increpações de Jesus no Novo Testamento. Ai de ti, Corazim, Betsaida, porque sentires Sidom. Ai de ti, Cafarnaum, porque sentires Sidom. Em Sodoma e Gomorra eu tivesse feito os milagres que em ti operei, elas teriam perpetuado até hoje. Então vamos sequenciando. A primeira interpelação de Paulo, ele faz várias interpelações e eu quero enfatizar algumas. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Por que essa setinha não está obedecendo? I don't know. Mas fácil é assim, sabia? A não ser que você fique aqui para me ajudar. Explanação de Romanos 3:1. Mesmo igualando o judeu na mesma situação do gentio, no que diz respeito ao pecado, Paulo revela vantagens em ser judeu. Qual a vantagem? A resposta é que há muitas vantagens, principalmente em que aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Fazer parte do povo da aliança era mais uma responsabilidade do que um privilégio. Deus se revelou por meio da sua palavra para que vivessem e se tornassem exemplos para todos os povos. Você vai ver isso. Até coloquei esse texto de Mateus 11,
Quando Jesus diz que os milagres dele, se fossem em outros lugares, aqueles lugares tidos como lugares impiedosos, teriam permanecido, se perpetuado, se eternizado. Então, ou seja, Paulo quer dizer que a vantagem do judeu, eles tinham vantagem em ser o povo da aliança, o povo que recebeu os oráculos de Deus, mas a responsabilidade era ainda maior. Eu não quero me ater tanto, porque são muitos, e eu não quero deixar para outra aula, tá bom? São muitos slides, você não imagina como é fazer isso aqui. O tanto de livros que eu leio, de textos que leio para criar uma consonância em tantos autores diferentes. Então, vejamos o versículo 2, o que eu achei muito belo o que diz John Stott na sua obra, A Mensagem de Romanos para Hoje, na página 108, esse teólogo britânico da igreja anglicana, mas da linha evangelical. Vejamos o que ele diz a nós. Os oráculos, porque o texto diz que aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Do que trataria os oráculos? O que seriam os oráculos? Tem até uma grande empresa chamada Oracle, né? Uma das maiores empresas americanas. Então, o que significa os oráculos de Deus? Então, os oráculos não são somente, diz John Stott, os mandamentos e as promessas de Deus. Os oráculos correspondem a toda a escritura do Antigo Testamento, a Mishnah. Lembra que os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de a Torá. A Mishnah é o nome dado a todo o Antigo Testamento, a Mishnah, confiado aos cuidados de Israel como povo de Deus. Com efeito, ser guardião da revelação especial de Deus é um privilégio e uma profunda responsabilidade que não foi dada a nenhuma outra nação. Porque muitas vezes pensamos só no cristianismo como privilégios. Que privilégio ser crente? Que privilégio vir à igreja, uma belíssima igreja como essa catedral, né? Que privilégio poder vir aqui todos os domingos. Um ambiente agradável, prazeroso, abençoador, benfazejo, ouvir o grande coral Canudo Regis. Mas além de tudo isso, é uma profunda responsabilidade. É uma profundíssima responsabilidade. Não pense, tem uma expressão em inglês que eu gosto muito, que geralmente se diz, você vai ver muitos teólogos dizendo: don't take for granted God's blessings. Sabe o que don't take for granted God's blessings? Não tome por doado como coisa de nenhum valor as bênçãos de Deus. Don't take for granted God's blessings. Ou seja, não leve como coisa de sua menos importância o que Deus está fazendo. Então essa é uma boa palavra de advertência. Don't take for granted God's blessings. Não desvalorize as bênçãos de Deus. Não nivele por baixo o que Deus está fazendo. Então, a eles, diz Paulo, foram confiados. Mas Paulo está dizendo, olha o que Paulo está dizendo. A eles, aos judeus, foram confiados os oráculos de Deus. Que tremenda responsabilidade. A igreja de Cristo, Deus confiou os oráculos de Deus. A mensagem dele no Novo Testamento, toda a profecia, toda a mensagem apocalíptica, todas as promessas do Calvário, foi dada à igreja. Então a igreja tem uma missão tremenda no mundo, já que Deus lhes confiou os oráculos de Deus, os seus oráculos. Certo? Why is not working? Poderá me ajudar? Porque a setinha está aqui em cima. Foi? Ok, agora eu já sei. I got it. Ok. Thank you. O que é que o William Hendricks comenta sobre esse assunto de privilégios versus responsabilidade? O William Hendricks é um grande teólogo do Novo Testamento. É um grande teólogo. Eu gosto muito dos textos dele porque ele é muito confiável. Além de ser um teólogo da linha puritana, da linha reformada, ele é muito confiável em suas interpretações teológicas. Olha o que ele comenta. Ele faz uma análise, ele faz uma símile muito interessante de responsabilidade. Olha o que ele fala. Essa é uma palavra de William Hendricks. Um jovem matricula-se numa universidade, numa faculdade. Tem jovens aqui. Vocês estão na faculdade? Já estão? Que bom. Parabéns. Vejamos o que ele diz. Um jovem matricula-se numa faculdade. Ele conta com as seguintes vantagens. Esse jovem seria a comunidade judaica, os judeus. Ele conta com as seguintes vantagens sobre muitos outros. Vem de uma família rica, do modo de pagar o quarto, refeições, a taxa escolar e etc. Não é problema. Ele desfruta de excelente saúde e ainda abençoado por uma inteligência superior. A faculdade que ele cursa é muito bem conceituada. Os professores são os profetas, os professores, os profetas do AT.
Os seus professores são os melhores. A despeito de todas essas vantagens, ele nunca conclui seu curso. Por quê? Porque não faz uso de todas as suas oportunidades. É uma crítica de William Hendricks à comunidade judaica. Não está fazendo uso. Tiveram os melhores professores, que foram os profetas. Deus lhes concedeu os oráculos de Deus. Deus os cercou de cuidados. Isso faz nos lembrar da mensagem de Deus em Isaías capítulo 5. Assim diz o Senhor: o Senhor falou para mim, disse Isaías, que um senhor nobre, um senhor de um grande latifundiário tinha uma vinha, e cercou aquela vinha de cuidados. Cercou de todos os cuidados, esperou que aquela vinha desse frutos e não deu frutos. Referindo-se, aludindo-se à nação judaica. Agora, muito bem, obrigado, viu? Privilégios versus responsabilidade. Ele continua então, vejam bem a argumentação de William Hendricks. Ele desperdiça seu tempo. Não obstante, temos melhores professores, vídeo família nobre, que seria a herança, o legado, né? Heritage, ou seja, a gente se diz, geralmente alguém pergunta nos Estados Unidos, qual é a sua, se você for visitar uma igreja protestante, what is your religious background? Qual a sua origem religiosa? Diz, I'm Catholic, I'm Protestant, I'm Presbyterian, I'm Baptist, Methodist, whatever. Eu vou perguntar o seu religious background, qual a sua origem religiosa, sua procedência religiosa. Ele desperdiça seu tempo, é indolente, indigno de confiança. Como em Romanos 2, 21 a 23, o demonstra, continua William Hendricks, algo similar era real com respeito a Israel. Ele também, a despeito de todos os privilégios especiais, tornara-se indigno de confiança, e por causa dessa deslealdade, o nome de Deus estava sendo blasfemado entre os gentios. Como um povo, portanto, a menos que experimentasse uma mudança radical do coração, não poderia alcançar um futuro glorioso. Estão vendo? Isso pode acontecer com a própria igreja, da mesma forma. E eu creio que a igreja não está em condições, de fato, no mundo hoje contemporâneo. Quem viaja, se for à Escócia, o filho do Marcelo chegou recentemente, esteve até na Escócia recentemente. Se você visitar a Europa, a situação está muito difícil das igrejas. A Europa está vivendo quase uma era chamada de era pós-cristã. Lembrando daquela música de Paulinho da Viola, foi um rio que passou em minha vida e o meu coração se deixou levar, né? Pouca influência tem a igreja protestante e católica na Europa hoje. A Europa está vivendo uma profunda crise moral, existencial, ética e assim por diante. A situação está muito difícil na Europa. O cristianismo perdeu aquele poder, aquela vitalidade, aquela pujança do passado. A influência que teve a igreja na época de Calvino, dos puritanos, o cristianismo já não mais influencia o mundo como dantes. Deixou de ser sal e luz. Então não estamos de fato compreendendo que os oráculos que Deus nos deu não são somente um privilégio, são de profunda responsabilidade. Assim, eu acho que passamos acho que sim. Não, sim, já vimos isso. Ok. William Hendricks ainda comenta outra questão, que é a fidelidade de Deus e a infidelidade humana. Até que ponto a sua infidelidade vai anular a fidelidade de Deus? E ele diz o seguinte: há uma relação muito estreita entre falta de fé e falta de fidelidade. Aquele em quem feita fidelidade também falta fé. Aquele em quem falta fidelidade, falta fé. A fidelidade de Deus é contrastada com a infidelidade. O termo grego apistia é a palavra grega para fidelidade, às vezes também traduzido como fé. O versículo 3 aponta nessa direção, porque aqui a infidelidade dos homens é contrastada com a fidelidade de Deus. Mas assim também no versículo 4, onde a veracidade divina é sinônima de fidelidade divina, e onde a falsidade humana lembra uma infidelidade humana. Porque o texto diz, ao mesmo tempo em que Paulo levanta a questão, até que ponto, diz Paulo, será que a infidelidade humana vai anular a fidelidade de Deus? Ele diz, não, porque seja Deus sempre verdadeiro e todo homem mentiroso. Quando lemos à primeira vista, parece que o versículo 4 não tem nada a ver com o versículo 3, tem toda a razão. É uma símile de Paulo. Paulo quer dizer assim como ele fala, a fidelidade de Deus está ligada à verdade de Deus.
de Deus ser verdadeiro. Por Deus ser verdadeiro, Ele é fiel. Por Deus ser verdadeiro, Ele cumpre as suas promessas. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Por que o homem é infiel? Porque ele é mentiroso. A mentira está ligada à sua infidelidade. Veja o nosso país. Nosso país está cansado das promessas políticas mentirosas do passado. O povo está exausto, depauperado, debilitado, pusilanimizado de tantas mentiras e promessas que foram feitas e jamais se cumpriram. Há dias atrás eu ouvi um programa sobre o Piauí, e uma cidade do interior do Piauí, onde começou o programa Fome Zero. E o repórter foi lá, foi aqui que começou o programa Fome Zero, mostrou o hotel que começaram a construir e não terminaram, e daqui ia principiar a erradicação do flagelo da fome no país. Nem lá, a situação lá está muito difícil. Naquela cidade, a miséria é uma das cidades mais miseráveis, com o IDH um dos mais baixos do país, e ali que começou o programa Fome Zero. Isso não acontece com Deus. Se Ele prometeu, Ele há de cumprir. E se Ele falou, é certo que fará. Quando o povo foi colocado na terra da promissão, eu gosto muito desse texto, em Josué capítulo 21, versículos 44 e 45, Josué reúne as 12 tribos, as 12 tribos já estavam assentadas, cada uma na sua terra, e Josué fez uma retrospectiva do passado. Disse: olha, vocês lembram das promessas do Senhor no passado aos nossos patriarcas, aos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Vocês estão vendo que vocês estão agora na terra da promissão, e nenhuma promessa falhou. Quero que você leia comigo, Josué capítulo 21, versículo 44 e 45. Então, isso está em consonância com o que estamos dizendo. A infidelidade do povo não oblitera, não anula, não alija, não estorva a fidelidade de Deus. Josué capítulo 21, versículos 44 e 45. E você vai ler comigo. Ok? Vamos ler juntos? O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos, juntos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Louvado seja Deus, glória a Deus. Praise the Lord. Que coisa maravilhosa. Nenhuma promessa falhou, nenhuma sequer, por menor que seja. Nenhuma promessa falhou de todas as promessas que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. E é essa a compreensão que Paulo tem, que a infidelidade de Israel não anula a fidelidade de Deus, porque a fidelidade de Deus faz parte do caráter de Deus, faz parte do ser de Deus, é um atributo de Deus. Em Isaías capítulo 59, o Senhor disse que olhou dos céus e a terra e não viu um intercessor entre ele e o seu povo. Então o Senhor jurou por ele mesmo, jurou pelo seu próprio nome, de que haveria de cumprir as promessas. Não havendo ninguém por quem jurar, o Senhor jurou por ele mesmo: eu juro pelo meu próprio nome, de que cumprirei em Israel tudo quanto tenho para realizar. Que coisa gloriosa imaginar isso. Eu me apequeno quando eu vejo a promessa de Deus, a palavra de Deus, e o que Deus promete aos seus filhos, nós nos apequenamos. A veracidade de Deus é a mentira humana. Ao acrescentar, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, Paulo está usando um texto de Salmos 116, verso 11. Paulo põe a divina veracidade, a fidelidade de Deus, e a humana hipocrisia, uma aliada da infidelidade, uma contra a outra, em agudo contraste. E ora, para que o pleno reconhecimento fosse de acordo com a primeira, a falsidade e a infidelidade humanas, longe de anular a fidelidade divina, a põem em destaque, em confiante ousadia. Paulo acrescenta as palavras extraídas do Salmo 51, versículo 4, que também está na Septuaginta, a fim de entender a relevância dessa citação para o propósito de Paulo
devemos visualizá-la com base em seu antecedente, que são os textos ditos do Antigo Testamento. Como Paulo é sábio, quando eu vejo o texto, a sabedoria que Deus deu a Paulo, como Paulo usa uma argumentação tão profunda o texto sagrado, que bênção de Deus. Outra pergunta que Paulo faz: será que a injustiça humana traz a lume a justiça de Deus? Ele levanta essa questão no versículo 5. Estou indo para e passo versículo por versículo. No versículo 5 do capítulo 3, Paulo levanta essa questão: a injustiça humana traz a lume a justiça de Deus? É bem verdade, indiscutível, a incompatibilidade entre a justiça de Deus e a injustiça do homem. Há um grande contraste. O homem sem dúvida é devedor, é pecador. Então é exatamente esse fato que atrai a ira, a retribuição de Deus em relação ao pecado. E isso é justiça. Deus julga o mundo baseado na sua própria justiça. Ele tem um direito soberano de Criador. A justiça de Deus é a santidade de Deus manifesta. A justiça de Deus é imparcial, santa e perfeita. Deus nunca é injusto. A justiça de Deus é a santidade de Deus realizada. Vocês lembram bem? Há textos da Bíblia que muitas vezes nos deixam em comoção espiritual. Lembram bem quando o povo, a arca da aliança foi tomada pelos filisteus? Eles levaram a arca da aliança para a terra dos filisteus, colocaram no templo de Dagon. No dia seguinte, Dagon estava com o rosto no chão dentro da arca, no templo de Dagon. E o povo da terra dos filisteus se encheram de úlceras, e Deus os amaldiçoou ali. Deus os puniu por terem levado a arca dele, a sua santa arca, para um povo pagão. Davi decide trazer a arca da aliança. Davi manda trazer, mas a arca está sendo trazida nos carros de bois. O carro de bois traz a arca. Uzai estava acompanhando o carro de bois, e na melhor das intenções, os bois tombaram, a arca ia caindo, e Uzai colocou as suas mãos sobre a arca para ela não cair. E o texto diz que caiu fogo do céu sobre Uzai e ele morreu. E naquele dia Davi temeu profundamente a Deus. E Davi disse: como tremendo é o Senhor, eu não conheço a Deus. Davi disse isso: eu não conheço o Senhor. E Davi temeu. O texto sagrado registra, está lavrado, exarado no texto, que Davi temeu trazer a arca da aliança para Jerusalém. E Davi era homem segundo o coração de Deus. Ele temeu trazer a arca, e ele deixou a arca na casa de Obed-edom. E Deus abençoou Obed-edom porque a arca estava em sua casa. Sabe o que eu percebo? Que não adianta fazer parecido. Deus quer que façamos como Ele deseja. Você já percebeu como Deus é detalhista? Na construção do tabernáculo, as cores das cortinas, os centímetros que devia ter em cada coisa. Para nós talvez não tenha importância, mas para Deus tem. Ah, vou fazer parecido. Não é parecido, tem que ser igual. Não é fazer parecido. A igreja tem essa mania de fazer coisa parecida. Ah, talvez agrade a Deus. Não é talvez agrade a Deus. Se está em talvez, não faça. Talvez Deus goste disso. Não é talvez. A Bíblia é a nossa bússola. Não adianta fazer parecido. Deus não vai se agradar. A arca vai ser trazida, mas sem ser trazida nos ombros do sacerdócio. Não adianta. Vou trazer a arca, mas trazer no carro de bois, não adianta. Ou trazer fogo estranho na casa de Deus. Lembram bem? Tinha que haver fogo lá no santuário. Tinha que deixar o candelabro aceso. Mas não poderia ser fogo estranho. Cada coisa no seu lugar. Lembra de Uzias, o rei Uzias? Era um homem bom, um piedoso. Mas num dado momento Uzias quis ser também sacerdote. E entrou no templo para oferecer sacrifícios. E o profeta disse: a ti, Uzias, não te compete fazer sacrifício, você é rei, você não é sacerdote. Mas ele desobedeceu e mesmo assim foi ao santuário. Ficou leproso no altar e ele mesmo saiu correndo de dentro do santuário, leproso. Não adianta querer fazer aquilo, não é missão sua, que é tarefa só de Deus. A igreja tem que pensar muito nisso. É uma tremenda responsabilidade. Não adianta fazer parecido. Deus quer que façamos da forma que Ele deseja. Como julgará Deus o mundo? Outra pergunta, Paulo diz: como julgará Deus o mundo? Como é que Deus vai julgar? Versículo 6. Paulo responde a essa sua própria interpelação, essa diatribe, feita no versículo 5, com outra questão: se Deus não submeter à injustiça
à injustiça, ao julgamento, então ele deixará de ser justo. E o dia do julgamento, na verdade, não acontecerá. A falha lógica é evidente, já que as demandas da justiça de Deus exigem que ele julgue a injustiça. A acusação de que Deus é injusto, porque ele julga, só pode ser um argumento sem fundamento. Assim argumenta o apóstolo. Porque tinham pessoas dizendo que Deus era injusto ao julgar. Tem uma igreja, que não vou mencionar o nome por questão de ética pastoral e ética teológica. Até estive conversando aqui antes acho que foi com o meu presbítero aqui, presbítero Luiz, sobre essa igreja. Esse movimento religioso nega, por exemplo, a doutrina do inferno. Nega outras doutrinas. E uma das razões é porque eles dizem que Deus é bondoso, faz parte do caráter de Deus ser bom e ser perdoador. Logo, Deus não vai jogar seus filhos no inferno. É claro que Deus não vai jogar seus filhos no inferno. Aqueles a quem ele escolheu, que foram lavados, remidos pelo sangue de Cristo, não. Deus vai julgar os réprobos. Deus vai condenar os réprobos, não os seus filhos. Mas a argumentação é que Deus é bondoso, Deus é assaz amoroso, e todas as criaturas serão perdoadas. Até o diabo vai se safar naquele dia. Porque existe a doutrina do aniquilamento, que o diabo vai ser simplesmente aniquilado no dia do juízo, vai ser aniquilado. Depois de todo o estrago que o diabo fez no paraíso, entrou no mundo dos homens, e fez um estrago tremendo desde a era adâmica até hoje, e o diabo simplesmente vai deixar de existir no dia do juízo. É um prêmio para o capeta. Depois de toda a desgraça que ele fez no mundo, simplesmente vai deixar de existir, porque não existe inferno nem para ele. Mas essa não é a teologia bíblica. No momento oportuno, voltaria a tratar desse assunto com vocês à luz da Bíblia, sobre a doutrina do inferno, que é uma doutrina completamente bíblica. Então, não há injustiça em Deus ser justo, não há injustiça alguma em Deus julgar. Outra coisa importante é quando lemos o texto, a partir do versículo 9, Paulo muda completamente a sua ênfase. Até o versículo 8, Romanos 3, 1 a 8, Paulo usa várias diatribes de reflexões. Ele levanta as questões, ele suscita as questões e ele as responde. Mas depois, do versículo 9 até o 18, Paulo vai fazendo uma pintura. Eu gosto muito de pinturas. Eu fico a olhar, eu fico a imaginar alguém pintando. Logo que a pessoa começa a esboçar uma pintura, você não sabe que a pessoa está pintando, sabe? Imaginemos que alguém tem um quadro aqui, um pintor, e ele vai começar a pintar. E ele não diz a você que está pintando. É bem possível que no começo você não vai saber o que ele está pintando. Mas aos poucos, quando a pintura vai tomando formas, você vai dizer, isso deve ser isso aí. Ou seja, é importante entender isso. Paulo trata agora, ele pinta de fato talvez um quadro que muitas pessoas não querem ver. É o quadro da depravação total dos homens. A palavra depravação é uma palavra talvez não boa para as pessoas. Faz parte da teologia protestante e reformada. A depravação total é um dos 5 argumentos da teologia reformada. A depravação total, né? Expiação limitada, perseverança dos santos, graça irresistível. E um deles é justamente a total depravation, depravação total. A depravação total quer dizer que todos os homens são corruptamente pecadores. Trata do pecado universal. Não há ninguém que escape disso, não há escapismo. Todos são pecadores, destituídos já estão da graça de Deus. E Paulo trata isso com pertinência profunda, versículos 9 a 18. E ele começa a falar de tudo, da garganta, da voz, dos lábios, dos pés, das mãos. Tudo no homem está imerso no pecado. Vemos um sombrio quadro da humanidade. Todos sem distinção estão desqualificados, caídos, longe de Deus, tanto os gentios quanto os judeus. Nem os privilégios do povo judeu os isentaram de culpa. Deus encerra todos debaixo do pecado. É o que Paulo diz. Todos estão debaixo do pecado. Não há um justo, Paulo diz. Não há nenhum sequer. Não há quem faça o bem. Quando fala em bem, é o bem absoluto que é Deus. Esse bem absoluto o homem não conhece. Essa é a razão porque não existe uma total isenção em termos de tomar decisões, o livre-arbítrio, entre o mal e o bem, porque o homem não conhece o bem supremo que é Deus. O homem caído só conhece o mal. A sua decisão é sempre o mal menor e o mal maior, mas nunca entre o mal e o bem, porque ele não conhece o bem absoluto que é Deus.
a não ser que o Senhor se revele a ele e mostre isso. Por isso Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. As ovelhas que o Pai me deu, ninguém as arrebatará da minha mão. As ovelhas quem? Que o Pai deu para ele. Mas tem ovelha que é só da religião, tem ovelhas que é só da igreja, não é? O Pai não deu. São ovelhas só da instituição. Daí porque aquela célebre frase de Santo Agostinho: os céus têm almas que a igreja não tem, e a igreja tem alma que os céus não têm. É importante entender isso. A primeira parte de Paulo, ele trata das declarações negativas. Mas a segunda parte, vocês podem ver, eu quero que vocês abram a Bíblia. Deixa a Bíblia aberta em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Eu estou fazendo a concisão da concisão. Estou laconizando a explicação. Tá bom? Para que na próxima semana nós sequenciemos. E é melhor ficarmos estudando e ficarmos desejosos e ávidos de conhecermos mais, do que alguém dizer: eu não vou mais ouvir. Ele falou 2, 3 horas, não volto lá. Romanos capítulo 3, versículos 10 em diante. Vejamos o que Paulo diz. Romanos 3, 10 em diante. Paulo diz então, versículos 10 em diante. Versículo 9, Paulo declara que todos estão debaixo do pecado. O que se conclui? Olha a diatribe, ele perguntando. O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Olha novamente a diatribe. Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, a palavra todos aparece várias vezes no texto paulino. Todos, sem distinção, todos, judeus e gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo nenhum sequer. Não há quem faça o bem, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. E Paulo usa a palavra todos várias vezes no texto. Todos. A palavra todos, na teologia sistemática de São Tomás de Aquino, no século XII, é um termo sincategoremático. O que é um termo sincategoremático na teologia de São Tomás de Aquino, século XII, na Suma Teológica? É um termo que exprime uma totalidade, uma unidade indivisível. Só Deus é um e só Deus é um todo, de São Tomás de Aquino. Só Deus é uma unidade indivisível e só Deus é uma totalidade. São termos que só podem ser atribuídos a Deus. Só Deus é um e só Deus é um todo. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o pleroma de Deus. Então Jesus não é 50% de Deus, parecido com Deus, como diz o Testemunho de Jeová. Jesus é Deus. Ele é o pleroma de Deus. É Deus em sua plenitude. Paulo diz que aprove a Deus que em Cristo residisse todo o seu pleroma, toda a sua plenitude. Coisa maravilhosa. E aqui todo é usado para o pecado humano. Todos se tornaram inúteis, todos, não há nenhum sequer. Todos se corromperam, todos se extraviaram. Vamos sequenciar então. E Paulo vai tratando isso com detalhes, com escrutínio minucioso. A questão, judeus e gentios, todos debaixo do pecado. A questão, somos todos nós mais excelentes, é semelhante à pergunta: qual é logo a vantagem do judeu? Em outras palavras, há qualquer outra coisa que possamos agarrar-nos para nos proteger? A resposta é: nada. Porque todos os seres humanos, sem exceção, estão debaixo sob o domínio da lei, do pecado. E então, somos de alguma forma melhores? Absolutamente não, pois já acusamos previamente que judeus e gregos, diz Paulo, igualmente estão debaixo do pecado, afirma o apóstolo. O testemunho das Escrituras. Paulo usa uma expressão muito interessante. Paulo usa o que a teologia chama o que a história da teologia chama de iodas ad sensu. Existe advérbio e iodas ad sensu. Paulo usa muitas vezes não a palavra literal do texto, mas ele interpreta o texto do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, de uma maneira que é tanto artística como convincente, introduz uma cadeia de passagens veterotestamentárias do Antigo Testamento para elucidar a natureza universal do pecado. As citações não são de forma alguma advérbio, literais, mas iodas ad sensu, segundo o significado. A maior parte do material citado provém dos Salmos. Paulo faz várias citações. Todos se extraviaram, todos são pecadores, a sua garganta é sepulcro aberto. São textos dos Salmos e dos textos poéticos, dos Escritos e também Eclesiastes, que estejam também apresentados. Isso indica que Paulo considerava
não só os livros históricos do Antigo Testamento, mas também os poéticos e proféticos como sendo inspirados, já que ele os adota, já que ele faz alusão a eles. Versículo 11: não há quem entenda, não há quem faça o bem. O homem natural não entende, não tem capacidade para entender as verdades de Deus. As pessoas estão satisfeitas com a aparência religiosa, com a sua religiosidade. Todos se desviaram, tornaram-se igualmente indignos. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, nenhum sequer. É uma citação que Paulo faz de 2 textos, Salmo 14 e Salmo 53, diz isso, tá bom? Então Paulo está em consonância com os textos. Paulo é versado na cultura grega, na cultura bíblica, e ele faz disso uma argumentação muito forte. Paulo torna isso ainda mais enfático, entremeando as negativas, harmonizando as negativas com a afirmação positiva. Todos se desviaram. A palavra todos aparece 5 vezes. Paulo não está descrevendo uma classe particular de pessoas, mas todos em geral. Versículo 13, Paulo diz que a sua garganta é sepulcro aberto. Você já imaginou um sepulcro aberto? Já imaginou isso? Você lembra quando Jesus foi ressuscitar Lázaro? Lembra o que Marta disse a Jesus? Senhor, não manda tirar a pedra, já cheira mal. A própria irmã amava seu irmão, mas recomendou a Jesus para não tirar a pedra. Lázaro já estava morto há 4 dias, o corpo já estava em estado de decomposição, de putrefação. E ela disse a Jesus: Senhor, não manda tirar a pedra. Senhor, tira aí a pedra. Não manda tirar não, Senhor. O meu irmão, eu o amo, mas ele já cheira mal. E Paulo está dizendo que o homem pecador, homem sem Deus, a sua garganta é sepulcro aberto. Para mostrar a total depravação da humanidade, Paulo cita passagem dos Salmos que descreve o mal que pode vir da garganta, da língua, dos lábios, da boca, dos pés e dos olhos do ser humano. O coração é comparado a um sepulcro onde foi enterrada a semente da morte. Os lábios estão cheios de peçonha de áspides. A raça humana é fonte de veneno mortal, diz Paulo. A linha final do versículo 13 diz: veneno de áspides está debaixo dos seus lábios. Ontem estava vendo, eu gosto muito do programa Animal Planet, estava vendo a mamba negra da Austrália, né? A Austrália, então, uma pessoa, a Austrália é o país que tem mais cobras peçonhentas. Está mostrando a mamba negra da Austrália. Ela tem uma capacidade de 2 gotas da mamba negra de matar 15 pessoas. Só 2 gotas. Como ela é perigosa. E Paulo está dizendo que veneno de áspides está debaixo dos seus lábios. Então são figuras de linguagem muito pesadas que Paulo usa para mostrar a situação do pecador. Essa pessoa boazinha que você vê, que não tem Deus, mas que você vê tão bela, sai nas passarelas, ali há veneno de áspide nos seus lábios. Que coisa admirável Paulo dizer isso. Você diz, aquela pessoa é gente boa. Você não pode imaginar a maldade que há no coração humano. Pensa você, aquela jovenzinha, até bela, formosa à vista, matou seus pais com seu namorado. Quantas vezes nós vemos a casca e nós não temos a capacidade de ver o que está no interior das pessoas? Não é verdade? A outra decepou o marido, o matou e ainda agiu de forma mais cruel possível, colocando em pedaços e saindo com a mala. Então você não pode imaginar, eu creio de todo o coração, que não há crime, não há maldade tão grande, não há mal tão hediondo, tão cruel, que o homem sem Deus não possa realizar. Aí cai completamente a teologia, a filosofia de Augusto Comte, do positivismo. O positivismo ensinou por muito tempo que o mundo ia melhorar, que uma das razões da violência era o analfabetismo, era a ignorância humana. Um homem culto, douto, bandeiria por natureza o mal. Não, você vê um cara como Joseph Mengele, um doutorado lá de Joseph Mengele em Auschwitz, fazendo as experiências mais terríveis com crianças, tirando pele de crianças judias vivas, para ver o quanto elas tinham a capacidade de sofrer. Pelo contrário, o homem quanto mais culto e douto, mais perigoso é. A Interpol, KGB, Mossad, a CIA, passaram 40 anos procurando o Chacal para encontrar. Por quê? O Chacal falava quase 20 idiomas. Um indivíduo que é analfabeto, muito rude, mata, vai para a casa da sogra. Daqui a pouco encontra, 10 minutos depois. Não tem nem a capacidade de furtivar, se esconder-se. Mas a pessoa culta e douta é um perigo. Sem Deus, você não pode imaginar.
Quanto veneno há debaixo daquela pessoa. Os lábios estão cheios de peçonhas de áspides. A raça humana é fonte de veneno mortal. Gente, como é forte a teologia de Paulo e o ensino de Paulo. É claro que muita gente não quer escutar isso. É melhor ler Zé Saramago, As Valquírias, Monte 5, Brida de Paulo Coelho. Ou ficar com um livro que seja um verdadeiro lexotam para a sua vida. Traga alívio à sua dor, do que ouvir essas palavras tão fortes da palavra de Deus. A sua boca está cheia de maldição e de amargura. Paulo continua dizendo isso. Os seres humanos separados de Deus não abençoam uns aos outros. Eles se amaldiçoam mutuamente, como são amargos, não são amorosos. Neste mesmo compasso sobre a natureza enganosa da língua, Paulo faz uso do versículo 14, uma citação do Salmo 10, versículo 7. Sua boca está cheia de maldição e de amargura. Isso faz lembrar, está em consonância com o que disse Tiago, que dos mesmos lábios, da mesma boca procede bênção e maldição. Estamos chegando ao fim. Mas Paulo continua, olha, vejam bem, Paulo está tratando de tudo. A sua boca, os seus lábios, os seus pés, as suas mãos, está tudo contaminado. Não é como você dizer, não, ele tem mãos boas, ele sabe fazer coisas boas com as mãos. Não, os seus pés são ruins, caminham para o mal, mas os seus lábios são puros. Não existe nada. O homem puro completamente, suas mãos, suas pés, seus lábios, sua mente, a sua mente é reprovável. Paulo diz isso em Romanos capítulo 1. Deus os deixou, Deus os abandonou, Deus os entregou a mentes reprováveis, e os entregou a paixões infames. Deus os entregou. O homem não tem somente lábios impuros, coração impuro, pés que caminham para o mal. Sua mente é completamente reprovável. A maneira dele pensar não é a maneira que Deus gostaria que o homem, que os seus servos pensassem. Toda violência é uma manifestação da ausência do temor de Deus. Em suma, Paulo chega a essa questão. Depois de Paulo tratar de toda essa gangrena, como Paulo mostra que todo o corpo está gangrenado pelo pecado, Paulo termina com um texto: não há temor de Deus diante dos seus olhos. E se assuma. Paulo laconiza todo o seu pensamento sobre o homem com uma frase: porque o homem é cruel, porque há veneno de áspide nos seus lábios, porque os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Brasil, ano passado, foram 62 mil assassinatos nesse país. Depois a gente fala que a situação está mal lá na Síria. A Síria perdeu 300 mil pessoas em 10 anos de guerra. No Brasil foram 700 mil assassinatos em 10 anos. 700 mil assassinatos na última década. E a gente diz que no Brasil não está em guerra. Morre mais gente aqui do que em qualquer país do mundo. Fora os casos de pessoas que morrem e que não chegam às crônicas policiais, nem chegam a ninguém saber do fato. Isso aqui está uma verdadeira Sodoma e Gomorra. Só Deus para ter misericórdia e compaixão. Só Deus para proteger os seus filhos. E Paulo trata disso. Paulo termina o texto dizendo isso. Capítulo 3. Depois de ele mostrar que todo o corpo está gangrenado, Paulo termina com o versículo 18 dizendo: não há. Cheguei à conclusão, diz Paulo. Em conclusão, Paulo chega no epílogo do seu texto dizendo isso. Versículo 18. Não há. Eles desconhecem o caminho da paz. E não há temor de Deus diante dos seus olhos. Todo mal, todo flagelo humano acontece porque não existe temor de Deus. Porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Paulo faz uma citação do Salmo 36:1. Temor de Deus é uma expressão do Antigo Testamento referente à reverência devida a Deus. No texto do Antigo Testamento se diz que esse temor é o princípio da sabedoria, do conhecimento da sabedoria. Toda violência é uma manifestação da ausência do temor de Deus. Essa é a conclusão que Paulo chega. Que toda violência... Vou terminando aqui, no epílogo do estudo de hoje, com a declaração da confissão de fé. No seu capítulo 6, da queda do homem, do pecado e do castigo. Capítulo 6 da confissão de fé do Westminster. Os artigos 2 e 4. Por esse pecado, eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado, inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. Então não há nada que não esteja contaminado dessa corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo bem,
inteiramente inclinados a todo mal, procedem todas as transgressões atuais. Então, todo o flagelo do mundo hoje não é por falta só de educação. Não é só por falta de educação. Podemos ter a melhor educação do mundo, mas não vai mudar as pessoas. Não vai. Não vai. Pode melhorar, mas jamais mudar. Deus não quer uma pessoa melhorada, Deus quer uma pessoa transformada. Deus não quer pessoas melhores, Deus quer pessoas transformadas. Podemos dar a ele a melhor educação de Jean Piaget, de Paulo Coelho, seja quem for. O indivíduo não vai mudar. O prazer de fazer o mal vem da alma, vem do coração. Por isso não há sistema penitenciário que muda o homem. O Brasil tem quase 1 milhão de pessoas presas nas penitenciárias. O indivíduo sai de lá pior do que entrou. São fábricas de delinquentes. O indivíduo sai de lá com doutorado em ser marginal, em fazer o mal. Ele lá se especializa. Se ele tinha algum valor, algum pudor, algum requinte de moralidade, lá dentro ele perdeu. É uma coisa muito séria. Então, quando estudamos Paulo, chegamos à conclusão: Deus é a nossa justiça, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa razão de ser. Quando cantamos, és tu a única razão do meu coração, e de fato é. Não há esperança no mundo contemporâneo. A única esperança está em Deus. Não pensemos em redentorismo. Digo a você de todo o coração. Não pensemos. Está chegando aí dia 3 de outubro. Seja quem for que foi eleito, não vai fazer esse país de um dia para o outro a Shangri-La. Não pensemos no texto de Alice no País das Maravilhas. Sempre pensamos que aqui vai ser um paraíso porque alguém entrou. Essa visão redentorista, caudilista, salvadorista, de pensar que um indivíduo só vai mudar o mundo, não vai. Sabe por quê? Porque o sistema é pecaminoso. Não há o pecado só pessoal, há também um pecado sistêmico. O sistema é feito para corromper. O sistema é corruptor. Por isso que é muito sério isso. Precisamos orar, né? É assunto de oração diante de Deus. Quando lemos isso hoje, não adianta ver, estar aqui só como um conceito, só como uma academia. Estamos aqui para crescer juntos. E depois de todo esse desafio, você vou orar. Que aprendi hoje que não existe nada de bom no homem. Ele pode ser educado, polido. Você vê alguém, não aquele político educado, polido. Ele é polido, educado, mas ele também é ladrão. Se tiver oportunidade para roubar, ele rouba. Nem todos, mas na verdade, grande parte deles. Essa educação, essa finesse que muita gente tem, não demonstra muitas vezes a raposa furtiva que há no coração de cada um. Então vamos orar. Pedir ao Senhor que abençoe a nossa pátria. Pedir a Deus que coloque suas mãos protetoras, abençoadoras sobre a nossa nação, para que tenhamos dias melhores. E essa deve ser a nossa oração, na minha, do reverendo Isaías, pastor dessa igreja, de cada um de vocês, orar pelo país. Eu penso muito, de coração, eu penso a vocês de toda a minha alma. Eu digo a vocês que eu tenho orado sobre esse assunto. Quando eu leio Jeremias capítulo 29, o Senhor pedindo ao povo de Israel para orar pelo povo da Babilônia. Eles não entenderam o profeta Jeremias. Jeremias diz: orai pela Babilônia, porque na paz de Babilônia vós tereis paz. Orem pelo país. Orem pelo Brasil. Há tanta gente indo embora para Portugal, Escócia, para tudo quanto é país. Há muita gente indo embora desse país. Há muita gente que já perdeu a esperança desse lugar. Há muita gente que acha que pode colocar décadas para o futuro aí, que a coisa não vai mudar. Mas vamos confiar em Deus, descansar em Deus, dizer: Senhor, o Senhor é o timoneiro do meu barquinho, o Senhor pode conduzir meu barquinho a um porto seguro. Sou brasileiro, estou aqui, tem um jargão que diz: sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, mas o seu orgulho está em ser um servo de Deus, o seu orgulho está em ser servo de Cristo. A sua cidadania, você é brasileiro, mas a sua cidadania também, ser um cidadão do reino dos céus. Vamos ser sal e ser luz e abençoar esse país, como igreja. Eu penso muito nisso. O reverendo Isaías está aqui, meu grande amigo de tantos anos. Eu tenho orado e tenho falado para vocês, abrindo o coração, não é nem falando mais. Eu penso, se um homem só, como José do Egito,
abençoou toda a dinastia do Egito. Se um homem só, como Daniel, abençoou 3 grandes reinos, a Babilônia, a Média e a Pérsia, como é que 50 milhões de brasileiros evangélicos não mudam esse país? Mas 50 milhões de evangélicos não têm influência para ser sal e ser luz nesse lugar? Se decidissem, vamos ser sal e ser luz, vamos mudar os rumos desse país, 50 milhões de pessoas faziam uma profunda diferença. Então é assunto que nós oramos, buscamos a Deus, e pedir que o Senhor abençoe e traga novos rumos à sua igreja. Novos rumos. Que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado, reverendo Isaías, pela oportunidade propiciada. Prefeito Maurício, superintendente da comunicação. Você, internauta, que Deus o abençoe graciosamente, Deus o use para ser uma grande bênção no mundo, para ser sal e ser luz, e para mudar a sociedade. Deus abençoe a cada um de nós. É a nossa oração piedosa e sincera, com temor e tremor, diante do Senhor Jesus. Na próxima semana, pela graça de Deus, sequenciaremos a carta aos Romanos, estudando a doutrina da justificação pela fé. Vamos ver com escrutínio minucioso, vamos crescer juntos na graça de Deus, para a glória dele. Ao Senhor toda a glória. Amém. Vamos abrir os nossos hinários e cantar o hino de número 336. Transformação, escolhido pelo nosso querido irmão Antônio José. Eu perdido, pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Prestou-me amor e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Amém. Podeis acertar, irmãos? É uma
uma leitura de Romanos capítulo 3, uma leitura pesada, uma leitura que nos faz refletir profundamente sobre o nosso estado como seres humanos. E essa semana, na verdade já vem uma discussão há um bom tempo, e aqui eu já quero fazer uma pergunta ao professor, pedir para que ele possa explanar, mas já vem há algum tempo uma discussão no Brasil, claro que não é uma discussão só do Brasil, é no mundo todo, mas que começou a se acalorar no Brasil há uns poucos anos e há uns poucos meses, e essa semana mesmo foi um dos ápices, que é a questão do aborto. E essa semana me chegou um vídeo do WhatsApp dizendo que procuramos, fora do planeta, encontrar vida. E em Marte, ou em Júpiter, ou numa lua, ou numa estrela, uma ameba é considerada vida. Mas a gente não consegue mais enxergar a vida de um ser humano no útero de uma mulher. E não estou questionando aqui a forma que isso aconteceu. Só estou dizendo que a gente está perdendo a capacidade de enxergar o que está na mulher como vida. Então buscamos lá fora vida, mas no corpo da mulher não. Aquilo ali não é vida, é um amontoado de células, como eles dizem por aí, Então, e a gente muitas vezes vê, e aqui já pensando na pergunta, a gente consegue muitas vezes ver cristãos, gente que se diz crente, gente que se diz religiosa, defendendo o aborto. Me desculpe, meus irmãos, mas para mim, eu não consigo entender isso, vendo que Deus é um Deus criador da vida. E a gente vê nas mídias, nos jornais, nas televisões, na internet, o direito da mulher. E ninguém fala no direito do bebê. Ninguém fala sobre isso. E o direito do bebê? Onde é que está? Quem está lutando por isso? Quem está olhando ele como uma vida que quer vir a esse mundo? Ele não tem direito? E eu gostaria então de fazer a pergunta ao nosso professor, pensando na seguinte forma: será que nós estamos vivendo, sendo seres mais religiosos, mais pertencentes à religião, do que, como o professor falou, será que a nossa alma está mais na religiosidade aqui na terra do que perto de Deus no céu? Será que a nossa alma está mais afastada, está caminhando para um afastamento de Deus, de tal forma que nós não conseguimos mais enxergar a vida humana como vida vinda de Deus? Será que o pecado está dentro de nós de tal forma que nós não conseguimos mais enxergar a vida que Deus produz, esse Deus de vida? Se eu não me engano, a Islândia, se não me falha a memória, na Islândia já não existe mais crianças com síndrome de Down. Será que isso é bom ou isso é ruim? É um dado bom, Como é que elas fazem para não ter mais crianças com síndrome de Down? É simples, é só abortar. Elas abortam. Então eles acabaram com a doença através do aborto. Então nós poderíamos pensar que nós poderíamos acabar com outras doenças também, os cardíacos, por exemplo, A gente poderia acabar com os cardíacos, matando-os, Ou quem tem câncer, nós podíamos acabar com o câncer, matando-os. Será que não seria uma solução inteligente? Como o professor explicou hoje, essa inteligência humana que nós buscamos, os nossos doutorados, para onde que está nos levando? A minha pergunta para o professor é: professor, será que a gente está perdendo a capacidade de enxergar Deus e deixando o pecado se avolumar em nós e nos tornando seres simplesmente religiosos? Porque, como o professor falou, são milhões de brasileiros, mas nós nos ajuntamos para lutar contra o aborto, por exemplo? Gostaria que o senhor... Essa questão é complexa. Eu sei que eu vou sumarizar, laconizar, porque eu não uso um relógio, eu não sei quanto tempo tem, eu não sei quanto tempo já vocês talvez queiram já para casa. Mas um dos problemas contemporâneos do cristianismo é a questão do que se chama politicamente correto. Os evangélicos hoje no Brasil querem ser politicamente corretos. As pessoas querem ser politicamente corretos como professores,
para não perder suas cátedras nas universidades, quando é professor cristão. Os políticos cristãos querem ser politicamente corretos e versam conforme a cartilha do partido. Eu conheço muitos cristãos que seguem partidos que são partidos que defendem e são grandes apologistas do aborto e de outras causas semelhantes. E muitos cristãos ingressam nas fileiras desses partidos. Ou seja, é a questão do politicamente correto. Há um livro que eu sempre passo aos meus alunos, quando eu estava ensinando como professor. É um livro de um professor de Harvard, muito conhecido lá fora, Dr. Michael Sandel. O nome do livro é Justiça. E ele tem um capítulo dedicado só sobre o projeto de eugenia nazista. Se você não sabe que projeto de eugenia, vai no Google e pesquisa. Ou seja, só na clínica de Leipzig, na época do nazismo, 1939 a 45, mais de 300 mil crianças foram mortas na clínica de Leipzig, crianças que tinham síndrome de Down, autistas e com outros problemas, porque eles diziam que isso era um caos para a sociedade. Eles queriam fazer na nação alemã raça pura, e essas pessoas não ajudariam raça pura. Então precisamos extirpar essas pessoas da sociedade. Foi o projeto de eugenia nazista, era um projeto de asepsia, acabar com essas pessoas, exterminá-las, porque elas seriam um caos para a sociedade. Então esse projeto de eugenia, de alguma forma, você vê também um tipo assim, pode-se perceber que o aborto também pode chegar a ter uma certa harmonia com o projeto de eugenia, né? Mas é uma questão muito séria quando se trata da vida, porque para nós a nossa carta magna é a palavra de Deus. Esse é o princípio maior. Naturalmente nós não vivemos uma situação teocrática, né? O país não é teocrático, né? Não vivemos uma teocracia, mas as pessoas agem dessa forma. Mas deploravelmente, mesmo na América, eu morei lá alguns anos com minha família, e quando você pergunta nos Estados Unidos quem é contra o aborto, se você disser nos Estados Unidos que é contra o aborto, a pessoa vai perguntar: Are you Catholic? Vamos perguntar se você é católico. Nos Estados Unidos, se você for contra o aborto. É um país majoritariamente protestante, mas se você for contra o aborto, vamos dizer: Are you Catholic? Vamos perguntar se você é católico, porque os católicos lá que são muito austeros e muito dedicados a defender a causa não aborto. Então é uma situação muito séria, porque isso transcende a religiosidade, é questão de vida. À luz da palavra de Deus, não há fundamentação nem sustentação bíblica para o aborto, né? Então, não quero tratar em termos médicos, não estou tratando nessa perspectiva, mas estou tratando numa perspectiva bíblico-teológica. À luz da Bíblia, não há espaço para o aborto. Só é lembrar simplesmente do Salmo 139, quando Davi diz no Salmo 139, versículo 16: Os teus olhos me viram, ainda no ventre de minha mãe, a substância ainda informe, sem forma. Se não tem forma, ainda era embrião, não foi nem na fase fetal. Os teus olhos, Senhor, me viram no ventre de minha mãe, ainda a substância ainda informe, e nos teus dias foram escritos todos, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem sequer um deles havia ainda. Mas parte também na questão filosófica, a questão do ser e do vir a ser da filosofia, a questão de essência e existência. Porque para o cristão, nós somos primeiro essência, para depois vir a ser existência. Essência, nós já somos imagodei, mesmo como embrião, já somos a imagem de Deus. Nós somos primeiro essência, para depois vir a existir no mundo. Mas se você for ler Jean Piaget, se você for ler a compreensão da academia moderna, os pais da psicologia, ou da psicanálise, ou da sociologia e da pedagogia, eles vão dizer que primeiro o homem existe para depois ser alguma coisa. Primeiro vem a existência para depois vir a ser a essência. A essência, essa personalidade, quem vai te dar são os pais, os mestres, o ambiente que você nasceu, o ambiente que você cresceu. Se a visão na obra Beyond Freedom and Dignity, além da liberdade e dignidade, de B.F. Skinner, que é o pai do behaviorismo. Primeiro você existe para depois ser. Primeiro você é existente para depois ser a essência. Para o cristão não, primeiro você é essência para depois vir a existir. Então, por essa compreensão de que primeiro você é essência para depois vir a existir, é que nós somos contra o aborto. Primeiro você é, já é. Antes de existir você é. Você é criação de Deus. Você é imago Dei, mesmo no ventre de sua mãe. Então é uma questão também acadêmica. O conflito entre a essência e a existência. Para o cristão, primeiro você é essência, para depois vir a ser
existência. Para as pessoas que não são cristãs, primeiro você existe para depois vir a ser a essência. Então, que Deus abençoe. Eu sumarizei o máximo possível. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Obrigado pela oportunidade propiciada. Reverendo, são 3 frases de uma citação bíblica. O irmão falou que há uma raposa contida em cada coração humano. E Romanos 3:2, que o irmão leu, diz que não há um sequer que faça o bem. Como o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, e Agostinho enfatizou essa frase, o apóstolo Paulo como se insere nesse contexto? Vocês lembram bem que quando Paulo trata desse capítulo, Paulo está tratando do homem sem Deus, né? Ele fala, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, todos se tornaram corruptos. Paulo está tratando da natureza caída, não está tratando da natureza reconstruída e readquirida em Cristo. Porque em Cristo, Paulo diz, eu sou nova criatura. Então, como nova criatura, Paulo não se insere entre aqueles que não buscam a Deus de forma alguma. Mas o homem sem Deus está nessa condição mesmo. Aquele é um quadro bem claro da depravação total do homem sem Deus. Mas nós fomos restaurados em Cristo. Nós não somos mais, nós não estamos mais naquele contexto de que somos totalmente depravados, corruptos, que não buscamos a Deus. Continuamos como pecadores, mas somos pecadores agora salvos em Jesus Cristo, somos novas criaturas. Então, naturalmente, é claro que mesmo sendo novas criaturas, o buscar a Deus ou conhecer a Deus, que é o sumo bem, isso é um alvo a ser perseguido dia após dia. Eu lembro muito bem da frase, eu lembro quando morava nos Estados Unidos, eu tive que ir a um médico lá nos Estados Unidos, estava jogando futebol lá na universidade, e torci o pé e fui levado para um hospital. E me levaram para o hospital adventista de Jackson, Mississippi. E na entrada do hospital havia uma frase em inglês. Na entrada do hospital metodista de Jackson estava, Senhor, traduzindo em português, não, Senhor, não somos o que queríamos ser, não somos o que deveríamos ser, mas graças a Deus não somos mais o que éramos. Embaixo, Martin Luther King. Senhor, não somos o que queríamos ser, não somos o que deveríamos ser, mas graças a Ti não somos mais o que éramos. Então nós não somos mais o que éramos, totalmente depravados, corruptos e afastados de Deus. Porque a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2, versos 12 a 14, que Deus, nós que estávamos distantes, fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Porque vós que estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a vossa paz. Então, que Deus nos abençoe. Eu espero que tenha respondido a sua pergunta, querido Jonas. Algum irmão tem alguma pergunta? Reverendo, a prática que algumas igrejas hoje vêm fazendo de resgatar as práticas judaicas de culto, algumas igrejas se vestem, põem o quipá, põem aqueles paninhos nas costas, estão resgatando coisas que já não são para ser praticadas. Isso é uma questão muito importante. Vocês lembram bem, quando nós lemos o apóstolo São Paulo, lembremos das cartas de Paulo. Paulo escreveu certas cartas para todas as pessoas. Algumas cartas, o público-alvo dele era um alvo específico. Por exemplo, a carta aos Gálatas. Para quem Paulo escreveu? Aos Gálatas, as Galácia era uma região hoje que pertence à Turquia, a moderna Turquia. Paulo escreveu aquela carta aos Gálatas, que eram judeus, que eram cristãos judaizantes. O que é judaizantes? Cristãos foram judaicizados. Aqueles que queriam viver a graça e a lei ao mesmo tempo. E os valores da lei, as tradições da lei. E Paulo vai dizer agora que nem a circuncisão, nem a circuncisão tem valor algum. E na carta aos Colossenses ele diz que tudo aquilo, ninguém julga vocês por festas, por luas novas ou sábados, porque tudo isso era sombra, porque a realidade é Cristo. Então quem tem Cristo como realidade não vai viver na sombra. Você não precisa agora como cristão judaicizar a sua alma. Não precisa usar quipá
e guardar a Pessah, Yom Kippur, a festa do dia do perdão, nem o Rosh Hashanah, o dia o novo ano judaico, para que Deus se agrade de mim. Porque agora vivo sob a graça. Nós estamos vivendo sob a égide do Evangelho. É pena que alguns cristãos não entenderam isso. A palavra de Deus diz que a lei nos serviu de aio. Aio é guia, condutor. A lei nos serviu de aio até Cristo. Chegou a Cristo, parou. Porque ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Vamos ver isso na próxima semana, se Deus quiser, com mais detalhes. Muito obrigado, Marcos, pela pergunta sábia e oportuna. Amém, irmãos? Querido reverendo, passar a palavra para o senhor impetrar a bênção para a igreja. Amém? Na próxima terça-feira retornaremos, para o estudo. Então nós vamos ficar em pé, queridos. Agradecemos ao reverendo Antônio José pela ministração e a vocês pela presença. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que foi exposta, trazendo ensinamentos importantes para o nosso conhecimento e para o nosso crescimento espiritual. Abençoa o teu filho, reverendo Antônio José, e abençoa-nos também na compreensão e prática da tua palavra. Ó Deus, abençoa também a nossa pátria. Olha para ela, ó Deus, intervém. Ó Senhor, agora leva-nos em paz aos nossos lares, debaixo da tua proteção, sob o teu cuidado. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Santo Espírito repousem sobre nós, sobre as nossas famílias e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Meus irmãos, só um aviso para os queridos: na quinta-feira temos mais um estudo aqui às 18h30, né, reverendo? Estudo sobre os anjos, né? Os irmãos todos estão convidados, não percam. É o reverendo que está ministrando, o reverendo Isaías. Então, quinta-feira, 18h30, estudo sobre angiologia, é isso, pastor? Amém, irmãos?